Paz de Cristo, meus queridos. Amém. A continuação da nossa palavra sobre bênção e maldição, hoje o 29º dia da campanha de oração. A palavra de hoje é sobre maldição. Em Deuteronômio 11, vamos ler aqui. Eu vou ler Deuteronômio 11, 26, 28. Eu vou procurar resumir um pouco a palavra para ficar menor. Tentar ser mais rápido com vocês. Prestem atenção. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão uma bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje estou dando a vocês, mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje ordeno a vocês para seguir deuses desconhecidos. Deus deixa bem claro, que Ele determina a bênção dele para quem obedecer os mandamentos dele. Mas para aquela pessoa que desobedecer a palavra de Deus, Deus determina maldição. Mas serão maldição se desobedecerdes aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje ordeno a vocês para seguir outros deuses estranhos. Deus não aceita, E Ele não gosta que a gente siga outros deuses estranhos, meu querido. Amém? Maldição. O que é maldição? Maldição é um poder sobrenatural. Assim como a bênção é espiritual, a maldição também é um poder sobrenatural, que é lançado sobre a vida de uma pessoa onde ela não tem uma vida com Deus. Uma pessoa que tem uma vida assim completamente distante de Deus, fazendo o que é errado, vivendo uma vida transgredindo sempre a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus. Essa pessoa é como se fosse algo semelhante a um feitiço, um encantamento, entende? Algo de ruim na vida de uma pessoa. Só que é algo espiritual, a maldição é lançada por Deus. Feitiço é lançado por feiticeiros, encantamento, como bruxo, essas coisas. Mas a maldição, tá entendendo? Ela é lançada por Deus. Deus lança a bênção e Ele determina a bênção e a maldição para a vida das pessoas. Tá entendendo? É um poder. Tá entendendo? É um poder de azar, algo ruim sobre a vida de uma pessoa. A maldição, ela foi primeiramente manifestada, em relatos bíblicos. E ela não pode ser revogada, tá entendendo? Até que um poder espiritual superior revogue ela. E esse poder, meu querido, é de Deus. Só o poder de Deus pode revogar a maldição na tua vida. Amém? Aí voltamos aqui a Gálatas 3:10. Gálatas 3:10. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei.
Meu querido, a lei, as regras do livro da lei, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, eles estavam determinados para que acontecesse antes da vinda de Jesus Cristo. Após a vinda de Jesus Cristo, a gente saiu da lei para viver na graça de Cristo. Hoje nós vivemos pela fé. Por quê? Porque se nós cremos no nome de Jesus Cristo, isso é viver pela fé. Então, por causa da graça de nós crermos no nome de Jesus Cristo, nós somos abençoados por Deus. Amém? Deus ouve as nossas orações quando nós procuramos viver uma vida com Cristo. Quando você crê em Jesus Cristo, que Ele é enviado de Deus na terra, que Ele morreu na cruz do Calvário por você, que Ele ressuscitou ao 3º dia, Ele, aliás, morreu por todos nós, né? Quando nós cremos nisso, nós reputamos isso como verdade sobre a nossa vida. E a graça de Deus é lançada sobre a nossa vida, a misericórdia de Deus, por causa do nome de Jesus, por causa da nossa fé em Jesus. Amém? Então a gente sai da lei, mas aqui a palavra de Deus diz que aquele que quiser viver na lei, tá entendendo? Que não aceita a morte de Jesus Cristo, porque existe, né? O povo israelita, nem todos aceitam a vinda de Jesus. Muitos não aceitam, dizem que Jesus não veio, né? Mas para muitos já reconhece Jesus e outros não reconhecem. Isso está também na palavra de Deus, que Deus enviou Jesus Cristo para os dele, que era o povo israelita, mas eles não creram, né? E porque eles não creram, tá entendendo? Então, ele deu a graça de toda ser humano na terra que cresce que Jesus Cristo é enviado de Deus, passasse a ser filho de Deus através do nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus por isso, né? Isso tudo está escrito na palavra do Senhor, meu querido. Eu estou dando aqui, simplificando um pouco para você entender com as minhas palavras. Mas é mais ou menos dentro disso que eu te disse. Amém? Em Gálatas 3, versículo 13 e 14 diz: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isto para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Amém? Você entendeu aqui nesse versículo? Ele é um pouco mais completo, né? Que a bênção chega sobre a nossa vida por causa que Jesus se tornou maldito na cruz do Calvário, naquele madeiro da cruz, tá entendendo? E a bênção de Abraão chegou sobre a nossa vida. Nós éramos gentios antes. Mas quando a gente aceita Jesus na nossa vida, cremos, tá entendendo, na pregação da cruz, nós deixamos de ser gentios para passar a ser filhos de Deus. Pela fé, meu querido, isso tudo é uma atitude pela fé, uma atitude nossa pela fé. Nós cremos que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é nascido de Deus, que Ele veio ao mundo, que Ele morreu, que Ele ressuscitou, que Ele está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por cada um de nós, amém? Porque assim diz a palavra do nosso Deus, amém? Por isso, portanto, nós devemos crer no que diz a palavra do Senhor, amém? Em Malaquias 2:2 diz: se vocês não derem ouvidos e não dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as maldiçoei porque vocês não me honram de coração. Existem pessoas assim, né? Pessoas que o Senhor já até amaldiçoou aqui na terra. Lembra quando Caim matou Abel, meu querido? Se você ler a passagem de Caim,
e Abel, você vai ver que quando Caim matou Abel, Deus colocou um sinal de maldição sobre a vida de Abel. Ele colocou um sinal que ninguém tocasse na vida de Abel. Aquele que tocasse na vida de Abel ia morrer. Estava proibido de alguém tocar na vida de Abel. Perdão, de Caim. Perdão. Deus colocou um sinal sobre a vida de Caim. Caim matou Abel. E por causa do que Caim fez, que era mal aos olhos de Deus, Deus colocou uma maldição sobre Caim, que ninguém tocasse na vida de Caim. Ele deixou Caim perambulando na terra por muito tempo. Tá entendendo? Talvez até para que Caim se arrependesse, reconhecesse o seu erro. Eu vou procurar estudar melhor essa história. Eu já estudei essa história, mas agora me veio essa pergunta sobre isso, se Caim se arrependeu do que tinha feito, né? E eu vou analisar novamente essa história para ver se eu encontro essa resposta. Mas eu tenho uma palavra sobre Caim e Abel aí já ministrada em Minutos de Boas Novas. Amém? Então, a importância, né, de nós procurar honrar a Deus de coração. Tá entendendo? Procurar honrar a Deus com amor, não só de palavras, né? Em Zacarias 5:4 diz: assim declara o Senhor dos Exércitos, eu lancei esta maldição para que ela entre na casa do ladrão e na casa do que jura falsamente pelo meu nome. Ela ficará em sua casa e destruirá tanto as vigas como os tijolos. Meu querido, você já viu algum ladrão, alguma pessoa que fica inventando mentiras de outra pessoa, pessoas falsas, se dá bem na vida? Elas podem até se dar bem aparentemente em um momento, em novelas, em algumas situações na vida real, mas elas não vão se dar bem a longo prazo, a longo médio prazo. Sabe por quê? Porque o Senhor vai mandar maldição sobre a vida delas. E se a gente analisar, a gente vê isso, não vê na vida das pessoas, dos ladrões? Muitas vezes a gente analisar essas pessoas que ficam roubando, ficam metidas assim no mundo das coisas erradas. Olha a vida amaldiçoada que essas pessoas levam. Por quê? Porque Deus enviou uma maldição para a casa daquela pessoa, para a vida daquela pessoa. Por isso a importância de nós procurarmos ser pessoas do bem, pessoas honestas, pessoas de caráter, pessoas responsáveis, pessoas que Deus está entendendo caminho junto com a gente. O ladrão, ele anda só, o ladrão, quem veio para matar, roubar e destruir é Satanás, meu querido. Então o ladrão, essa pessoa, quem acompanha ele são demônios do mal, são ações malignas. E a única forma dela se libertar é ela pedindo perdão a Deus, confessando os pecados a Deus, se arrependendo, tá entendendo? Ir para a casa de Deus, se batizar nas águas, porque o batismo representa a morte para as coisas do passado e nasce uma nova criatura. Amém? Então, se você quer mudar de direção, quer mudar de vida, sair do caminho do mal, do erro, tá entendendo? Do caminho de morte para vir para o caminho de vida, faz assim. Confessa os teus pecados a Deus em oração e vai até a igreja mais próxima da tua casa, conversa com o pastor, conversa com a autoridade espiritual desse ministério. Preferível, meu querido, o pastor, ou a pastora, um missionário. Aí, caso não tiver, você conversa com um obreiro, tá entendendo? E se batiza nas águas, aprende, vai aprendendo. Cada dia você vai lendo a palavra do Senhor, indo para os cultos, ouvir a palavra de Deus, amém? Por que eu digo os cultos? Porque se você for para a igreja católica, você não vai aprender nada da Bíblia. Mas se você for para a igreja evangélica, você vai ouvir a palavra de Deus e você vai aprender. Vai aprender a orar, vai aprender a profetizar.
Amém? Por que você vai aprender? Porque você vai estudar a palavra de Deus junto com o pastor na hora da pregação. Amém? E isso faz com que você aprenda. Em Provérbios 26, 2 diz... Provérbios 26, 2. Só um momento. Meu querido, só um momento que eu vou abrir a Bíblia online. Não estou encontrando. Ok. Como ao pássaro o vaguear, como a andorinha o voar, assim a maldição sem causa não virá. A maldição sem causa não pousa, diz a palavra do Senhor. Amém? Como ao pássaro o vaguear, como a andorinha o voar, assim a maldição sem causa não virá. Amém? A palavra do Senhor, meu querido, é verdade. Amém? Glória a Deus por isso. Eu vou ler aqui. Agora eu vou ler, meu querido. Deuteronômio 28, a partir do versículo 15. A partir do versículo 15, é o mesmo, do 1 ao 14 vai falar sobre bênçãos. E do 15 ao 68 fala sobre maldição. Maldição que Deus coloca sobre as pessoas que não seguem a Ele, que não obedecem a palavra dEle. Eu vou ler o versículo 15 para você entender a continuação. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Aqui está: maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo, maldito teu cesto, a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, da tua terra, das tuas vacas, das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares, maldito serás ao saíres. Meu querido, é muita maldição. Eu vou resumir um pouco aqui para você. No 20 diz assim: o Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão, a derrota em tudo em que puseres a mão para fazer, até que sejas destruído e até que repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras, pelas quais me deixaste. Tem pessoas que deixam a Deus. Meu querido, você sabe que tem pessoas que deixam a Deus para ir para o espiritismo? Tem pessoas que deixam a palavra de Deus para ir para a macumba, porque eu já conheci gente que saiu da macumba, foi para o meio evangélico, depois saiu da igreja evangélica e voltou para servir a Satanás. Meu querido, olha, é muito sério isso. Essas pessoas, tá entendendo? Elas vão perecer e podem perecer até repentinamente, como diz aqui este versículo, capítulo 20. Perdão, Deuteronômio, capítulo 28, versículo 20. Por causa das obras dela. Aqui no 21 diz: o Senhor fará pegar em ti a pestilência até que te consuma da terra que passes a possuir. O Senhor te ferirá com a tísica e com a febre, com a inflamação e com o calor ardente, com a secura e com o crestamento e com a ferrugem te perseguirão até que pereças.
Quando aqui diz a ti, meu querido, não é a ti, que Deus o livre e guarde. Que o Senhor derrame sobre a tua vida a bênção, mas eu estou lendo aqui a palavra do Senhor. Então não se amedronte, só medite, né? É uma escolha, né? Não é que o Senhor já está lançando sobre ti isso, meu querido. Fica na paz, não tenha medo, entende? Aqui são os versículos que o Senhor lança maldição, profetiza maldição sobre a vida das pessoas que não buscam viver no conforme da palavra de Deus. O Senhor diz, né, no 24, o Senhor dará por chuva sobre a tua terra, pó e poeira dos céus descerá sobre ti, até que pereças. Meu querido, é muito sério. Muitos países que adoram muitos outros deuses, tá entendendo? São países que vivem sobre maldição. Países onde não chove são países que vivem sobre maldição. Aqui ele diz, né, que vai dar chuva de pó e poeira na África, meu querido. Chove pó e poeira no deserto, na África, na Somália. Lá não chove. Há alguns anos eu oro pela Somália. E eu oro para que o Senhor envie chuva aquele país, aquela nação. Para que aquela nação tenha colheitas. Aquela nação, as pessoas passam muitos dias sem tomar banho porque não tem água. Passam fome, morrem bem magrinhos. Lá tem já vários, tem missões, também tem missões, pessoas de Fortaleza que estão lá, missões que fazem poços. Os poços lá tem que ser muito profundos para poder encontrar água. E se lá eles cavam um poço, se para eles, se for por, vamos supor, 10 mil reais para eles, quando eles sabem que é para missionários, para doar para as pessoas, quando é para obras missionárias, eles cobram 30 mil, 40 mil. Eles cobram muito caro. Eu sonho de a Somália abrir poços, de poder abençoar aquela gente. É algo que Deus botou no meu coração. Eu sei que é uma nação pobre, eu sei que é uma nação necessitada. Mas eu não quero olhar para isso. É algo que o Senhor colocou no meu coração a respeito da Somália. E quando o Senhor disse para mim que eu ia para lá, eu, com o passar do tempo, eu disse, Senhor, como é que eu vou falar a língua daquelas pessoas se eu não sei? Só, meu querido, que eu fui pesquisar e uma das línguas que fala na Somália é italiano. E italiano eu sei falar, Deus já me levou para morar na Itália. Então, isso pode ser sim, está nos planos do Senhor isso. As visões que o Senhor já me deu sobre aquele lugar e o que o Senhor já me falou sobre aquele lugar. Amém? Louvado seja Deus, no tempo certo, Senhor, isso vai acontecer. Eu posso até ter o dinheiro no bolso e pensar em ir. Vou para a Somália passar um mês. Mas não é bem assim, meu querido. Eu só posso ir quando chegar a direção certa do Senhor, para que Ele me proteja, porque a Somália também é um país que tem muçulmanos, é um país de perseguição, tá entendendo? De que tem terroristas. É um país, um governo democrático nesse momento, mas que tem muitas coisas. Recente houve os ataques lá. Eu conheci um missionário, um Médicos Sem Fronteira, que já esteve lá. Ele disse que nunca mais queria voltar naquele país. Mas isso foi o que ele diz, né? Cada um tem algo no seu coração. Eu, no meu coração, eu quero viver bem, porque eu não quero passar necessidade, dificuldades.
Mas eu não quero que o meu coração esteja às riquezas dessa terra. Não quero. Se eu precisar viajar para fazer uma obra missionária, tá entendendo? Cuidar dos pequeninos do Senhor. Se for a vontade do Senhor, eu faço. Aqui ou lá, qualquer canto. Não quero ter orgulho, nem soberba, nem arrogância para não cumprir o meu chamado. Deus o livre e guarde disso. Amém? Sei que o Senhor é que nos capacita. Aqui no versículo, continuando, meu querido, o Senhor, vou continuar, né? Sobre maldições. Maldições, meu querido, é muito sério. É muito sério, é muito importante. Se você pode ler Deuteronômio, do capítulo 28, do versículo 15 ao 68. Aqui o Senhor diz também que uma das maldições é que a pessoa vai se casar, desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás uma casa, porém não morarás nela, plantarás uma vinha, porém não aproveitarás o seu fruto. Meu querido, existe pessoas que vivem isso. Existe pessoas que vivem debaixo de maldição, onde nada que faz dá certo, onde não consegue prosperar, onde ela não consegue. Meu querido, eu conheço uma história de um homem que ele roubou, ele era advogado e ele roubou, tá entendendo, bens materiais da cliente dele, através de uma procuração que ele tinha dela, e ele usou de má fé a procuração. E ela, ingênua, caiu. Este homem morreu jovem. Eu acho que essa pessoa foi uma das primeiras clientes dele, e ele logo já se fez com ela, né? Conseguiu arrancar dela, tá entendendo, o dinheiro que ele morreu. Já era dono de uma casa muito boa, dono de um monte de coisa. Mas esse, se eu não me engano, ele morreu muito jovem, menos de entre 33 a 40 anos ele morreu. Pufo, caiu assim e infartou. Ele levou o que ele roubou? Não. Não vale a pena, meu querido, isso é maldição. Tá entendendo? Ele enriqueceu com o dinheiro sujo, com o dinheiro que não era dele. Ele mentia para a pessoa, ele vendia as terras, as coisas, e dizia que os compradores não pagavam. E a pessoa inocente acreditava, até que caiu a ficha e acordou e se saiu dele. Mas quando se saiu dele, já tinha perdido bastante coisa. Então, meu querido, essa pessoa não usufruiu. E a família dela também ficou debaixo de maldição. Porque se não se arrepender, tá entendendo? Vai acontecer, pode acontecer as mesmas coisas, porque é uma ação maligna. É uma ação, tá entendendo, que a pessoa abriu a legalidade para colher aqueles frutos. A palavra de Deus diz que aquilo que tu plantar, tu vai colher. Por isso que nós temos que plantar boas atitudes, boas ações. Aqui ele diz, plantarás uma vinha, porém não aproveitarás o seu fruto. Por isso que muitas pessoas que defraudam o próximo, roubam, elas acabam, tá entendendo, não conseguindo viver daquele lucro, daquele bem. Tá entendendo? Aqui diz, o fruto da tua terra e todo o teu trabalho comerá um povo que nunca conheceste. Por quê? Porque acaba, a pessoa morre e deixa tudo aí para outras pessoas que vai desfrutar do que é dela. Isso acontece demais no meio dos milionários, dos ricos. Dessas pessoas que deixam muitas riquezas. Eles não lucram a riqueza deles. E aí outras pessoas acabam desfrutando.
É muito sério isso, é muito importante procurarmos estarmos debaixo da bênção do Senhor. Amém? Eu não vou mais ler aqui, vou parar aqui. Você pode ler todo o capítulo 28 para você meditar o que é que você quer para a sua vida, bênção ou maldição, porque é um caminho que o Senhor coloca diante de nós, de cada um de nós, né? A bênção ou a maldição. Quando nós ouvimos a voz de Deus e queremos obedecer à voz de Deus, meu querido, nós estamos escolhendo a bênção. E quando você endurece seu coração para ouvir a palavra de Deus, para obedecer à voz de Deus, você está escolhendo a maldição. É automaticamente. Nesse momento eu vou orar por ti, meu querido. Meu Pai, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, tem misericórdia das nossas vidas. Nos ensina a te amar, Senhor. Nos ensina a te obedecer. Nos ensina a estar no centro da tua vontade. Nos livra, Senhor, das maldições do capítulo 28, Senhor, de Deuteronômio. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Nos ensina a ter compromisso contigo. Nos ensina, Senhor, a te obedecer, Senhor. Nos ensina, Senhor, a te agradar, Senhor. Nos dá ouvidos sensíveis para ouvir a tua voz. Fala com cada um de nós, Senhor. Aleluias. Tem misericórdia das nossas vidas, tem misericórdia da nossa família, Senhor, aleluias. Pai, continua falando conosco, nos ensinando, ministrando aos nossos corações aquilo que o Senhor deseja ministrar, aquilo que o Senhor deseja nos ensinar, Senhor. Nos dá, Senhor, um coração sensível a aprender, Senhor, de Ti, Senhor, a aprender da Tua palavra, Senhor, aleluias. Nos dá compromisso, Senhor, nos ensina a andar no caminho certo, no caminho do bem, Senhor, no caminho de vida, Senhor, no caminho de bênção, Senhor, aleluia, porque no caminho de bênção nós te encontramos, Senhor, aleluia. O caminho de maldição é um caminho de morte, Senhor, não deixa que os nossos pés resvalem no caminho de morte, Senhor, aleluia. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa esta família. Abençoa, Pai, este homem, essa mulher, Senhor. Abençoa os filhos. Supre as necessidades. Tem misericórdia. Alarga as fronteiras, Senhor. Aleluias. Continua ministrando aos corações, Senhor, de cada um de nós. Aleluias. Meu querido, que você medite nesses versículos, medite nos versículos sobre bênção e medite também sobre os versículos de maldição para você saber escolher o que você quer para a sua vida. Compartilhe o vídeo com seu próximo, não seja omisso, que é a palavra do Senhor que está sendo anunciada com amor, com temor, com tremor, meu querido. Eu não estou aqui brincando, eu não estou aqui para ser famosa. Não me interessa ser famosa, eu não gosto nem de aparecer. Mas eu não posso deixar me omitir de anunciar a palavra do Senhor, já que o Senhor tem me ensinado, tem me capacitado. Eu não posso deixar de pregar a palavra do Senhor. E o meio que o Senhor colocou diante de mim é este. Eu tenho orado ao Senhor por estratégia para que eu possa alcançar o maior número possível de pessoas, para que pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Que o Senhor me dê um meio, tá entendendo? Para isso. Parece até mentira, meu querido, mas eu já ando desgostosa com o Facebook dá um tempo, né? E eu já há alguns meses orava a Deus, pedindo a Deus, para Deus dar ideia a um brasileiro. Eu queria um brasileiro. Eu disse para Deus várias vezes em oração, Senhor, um brasileiro. Eu queria que dentro da nossa nação, um brasileiro, que ele criasse um canal de rede social, onde nós pudéssemos colocar a palavra de Deus, onde o maior número possível de pessoas fosse alcançado, onde fosse um canal livre para as pessoas da direita. Meu querido,
Deus é testemunha de que Deus botou no meu coração para me orar por um canal desse tipo. E alguns meses agora depois eu vim saber que um brasileiro, tá entendendo? Que é o Sandro Rocha, está criando um canal. Este canal tem as referências que eu pedi ao Senhor, que eu pedi em oração ao Senhor. É inacreditável quando eu ouvi ele dizer que estava fazendo isso, né? Que estava programando isso. Eu acho que tem uns 2 meses que eu estou seguindo ele. Acho que nem 3 meses tem que eu estou seguindo o Sandro Rocha, que eu encontrei ele no YouTube. E eu vim saber, né, através dele sobre isso. Parece mentira, mas Deus sabe que não é mentira. Eu só agradeço ao Senhor, porque isso testifica como Deus ouve a minha oração. Eu tenho muitos momentos que comprovam que o Senhor ouve as minhas orações, meu querido. E este é mais um. Tá entendendo? Que o Senhor botou no meu coração, que eu vi essa necessidade. Eu só espero que ele esteja mesmo dentro dos parâmetros, quando eu começar a usar, analisar e ver, né? Que não vai mudar, que vai ficar na linha, dentro daquilo, mas eu acho que não, que vai ficar assim, porque o Senhor já devia estar trabalhando no coração dele, confirmou no meu coração para orar, para confirmar no reino espiritual, sabe? Porque ele tem a mesma ideia e está preparado. Eu poderia tentar fazer isso, mas não é minha praia, não é o que eu quero para mim. Tá entendendo? Então encaixa perfeitamente para o que ele quer. E encaixa perfeitamente para a área que eu quero. Eu quero só para minha área de parceria, de divulgar os vídeos, a palavra de Deus. Eu gosto tanto dos momentos, eu tenho respeito, amor pelas pessoas da minha página do Facebook, mas eu não gosto mais de estar ali. Eles bloqueiam o que a gente coloca. Eles bloqueiam para o mínimo possível de pessoas ter acesso para poder a gente pagar para eles. Tá entendendo? Fazer propaganda do que a gente está postando. Então, eu já venho desgostosa. Eu só ainda estou lá com meu Face lá, porque eu quero tirar todas as imagens e fotos que eu tenho minha lá. Depois que eu tirar, eu fecho completo. Saio total de lá. Eu estou salvando muita coisa que eu não tenho. E depois eu fecho, porque eu não quero mais estar lá. Não quero mais estar no meio dessas pessoas falsas. Não digo as pessoas que me circulam no Face. Eu digo a empresa em si, que é falsa, que é toda do partido esquerdo, só apoia mais a esquerda. Tá entendendo? Estou muito desgostosa com eles há meses. Tá entendendo? Desde agosto, setembro do ano passado que eu venho já nessa luta. Eu não tenho problema diretamente com eles, deles me bloquear, não, porque nunca fiz nada assim que eles viessem me bloquear. Mas em compensação, o deles botar mordaça, limitar a gente, a nós falar, as coisas que a gente posta. Se eu posto uma coisa pública, então para muitas pessoas ver, né, não? Mas não, eles bloqueiam, eles limitam. Agora, se você paga, aí não, é aberto para um monte de gente ver. Eu quero algo grátis, a gente anunciar a palavra do Senhor de forma livre, tá entendendo? Sem cobrar. Amém? Quem quiser abençoar o ministério que o Senhor entrega nas minhas mãos, abençoe, mas abençoe de coração. O Senhor é que confirma. Não, porque a palavra do Senhor é grátis, meu querido. Amém? E eu faço esse momento com amor. Amém? Então eu te peço, se você gostou, curte o nosso vídeo. Clica aí no sininho para ficar recebendo as notificações. Amém? Não deixe de compartilhar o vídeo, meu querido. Amém? Fica na paz de Cristo e até a próxima, se Deus quiser. Amém?